Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal Pensamento UFO. Eu sou o Rodrigo e este é o nosso canal sobre ufologia. Pessoal, o caso que nós vamos contar hoje é um caso muito interessante, muito intrigante, que aconteceu em Feira de Santana, na Bahia. O caso é o caso de Feira de Santana. Nós vamos fazer todos os desdobramentos e conversar muito sobre esse caso, que é um caso que aconteceu exatamente no dia 12 de janeiro de 1995. Primeiramente, pessoal, os pesquisadores Alberto Romero, do Grupo de Pesquisas Espaciais GEPAS, e Emanuel Paranhos, da Sociedade de Estudos Ufológicos Lauro Freitas, da Bahia, eles receberam, pessoal, uma carta. Um belo dia, eles recebem uma carta anônima que o escritor dessa carta anonimamente escreve que ele é o soldado brasileiro. Mas antes de eu contar tudo que existia dentro, no conteúdo dessa carta, eu vou começar contando para vocês o que aconteceu naquele 12 de janeiro de 1995, numa fazenda aos arredores, na zona rural de Feira de Santana. O senhor Beto Lima, um fazendeiro, sargento reformado, militar da reserva, estava na sua fazenda, pessoal, caçando tatu. E na fazenda do senhor Beto Lima existe uma lagoa. Vocês vão ver até foto da lagoa que eu vou mostrar para vocês. Nessa lagoa, o senhor Beto Lima se depara com um objeto do tamanho de um carro semi-afundado, com uma parte do objeto para fora da lagoa e outra parte dentro da água. Esse objeto, pessoal, o senhor Beto chegou até a poucos metros dele, que ele estava flutuando nessa lagoa, e de repente ele nota que se abre uma escotilha. Existia uma parte gosmenta saindo dessa aeronave, e de repente a surpresa que ele teve é que dentro desse objeto, um ser parecido, muito parecido com um bicho preguiça, é avistado pelo senhor Beto Lima. Logo depois, o senhor Beto viu que dentro da aeronave existia um outro ser que não era peludo e com o aspecto de um bicho preguiça, como esse primeiro, mas um ser de mais ou menos 1 metro de altura e que se parecia, pessoal, como um feto, uma criança, um humanoide, mas um humanoide estranho. O que o senhor Beto fez? Ele pegou uma vara, um galho e aproximou aquele veículo, né, aquela aeronave, enfim, para perto dele. E aí ele conseguiu pegar esse bicho preguiça, entre aspas, esse ser que parecia um bicho preguiça, com longas unhas, né, garras. E esse bicho preguiça estava super machucado, ele estava bem machucado, mas ele estava vivo. Então o senhor Beto trouxe ele até a margem. Depois o Beto Lima, ele pegou aquele outro ser que parecia uma criança de 1 metro, uma criança de uns 6, 7 anos de idade, mas que o aspecto dela, pessoal, era muito estranho, porque parecia uma criança subnutrida, com olhos muito grandes e de 1 metro de altura, como eu falei para vocês. O Beto, esse fazendeiro, pegou então este outro ser e ele disse o seguinte, que a aeronave, apesar de ter um tamanho de um Fusca ou de um carro, é claro, um carro do tamanho de um Fusca, essa aeronave era muito leve, apesar de ser grande. E ele conseguiu trazer também esse objeto. Aí o que o Beto Lima fez? Ele pegou os seres e a aeronave e levou para casa da fazenda. Incrível isso.
ele pega tanto os dois seres, né? Um que estava já em óbito, o outro muito machucado, mas que estava vivo, o peludo, e leva para casa. Enfim, esse foi o relato do Beto Lima nesse fato. Aconteceu outro desdobramento, nesse caso Feira de Santana, pessoal, que é o seguinte: esses pesquisadores, o senhor Alberto Romero e o Emanuel Paranhos, eles receberam uma carta que eu falei no início do vídeo para vocês. Essa carta é com uma carta anônima, que quem escreveu só escreveu que era um soldado brasileiro, mas nessa carta é o registro que um soldado do 35º Batalhão da Infantaria dos arredores de Feira de Santana, lá da Bahia, ele foi às 5h30 da manhã, foi dada uma ordem que eles iriam para a zona rural e os arredores de Feira de Santana fazerem uma missão. E esse soldado foi. O que eles fizeram? Eles pegaram 3 caminhões e foram até Feira de Santana. E chegando lá, eles foram, eles não sabiam muito ao certo o que eles iam fazer. Não foi explicado nada. Eles foram com esses caminhões, mas o comandante da missão sabia, ele relata na carta, que ele sabia nitidamente o que eles iriam fazer lá. E logo chegaram até a fazenda do senhor Beto Lima, onde o comandante e os soldados já entraram na fazenda e o comandante primeiramente chamou, até que apareceu um dos trabalhadores da fazenda, que o comandante já chegou rispidamente conversando com esse funcionário, e o funcionário levou eles até a casa da fazenda. Na casa da fazenda tinha, parece, uma outra casa que estava abrigado tanto o ser em óbito, que chegou a óbito, né, quanto aquela criatura peluda com aspecto de um bicho preguiça. O comandante chamou outros soldados e eles entraram. E entrando, eles encontraram essas criaturas, onde 2 soldados, cada um com um ser, saiu daquela casa e levou esses seres até o caminhão. E outros soldados pegaram a aeronave, o objeto, enfim, que estava dentro da residência lá. Conversaram com o dono da fazenda, que é o senhor Beto Lima, e o senhor Beto Lima conversou com o comandante, e pelo que a gente sabe, as informações, é que o comandante foi muito ríspido com ele, falou muito duramente com ele, que este fato não deveria ser divulgado para ninguém. O soldado que escreve essa carta, ele diz o seguinte, que ele estava com outro soldado, e com esse soldado com o fuzil, ele mira assim, né? Ele direciona o fuzil para um dos seres, o peludo, e diz o seguinte: isso daí não é um bicho de bicho preguiça nunca, isso daí é um ser de outro planeta. E esse soldado foi até o bicho preguiça, o ser com aspecto de bicho preguiça, e realmente constatou que era um bicho muito estranho, peludo, com garras. Só que ele também viu o outro ser, que ele diz na carta que era aspecto humanoide, de um feto, uma criança, um rosto muito bizarro, porque parecia uma criança subnutrida, mas muito subnutrida, com os olhos bem grandes, um rosto bem chupado, um rosto bem magro e um corpo franzino. O aspecto realmente era de uma humanoide, mas bem com um corpo muito fraco. Ele diz então que eles pegaram essas criaturas, colocaram em sacos, em lonas, e colocaram no caminhão e seguiram. No caminhão também foi colocado o objeto que foi resgatado, onde se encontravam essas criaturas.
Existe relato que em uma outra lagoa nos arredores existia um outro objeto que também eles recuperaram. E esses caminhões foram de encontro a um helicóptero. E esse helicóptero pegou, recolheu todos os dois seres e as naves, e o que falam é que esse helicóptero levou-os para uma base militar. Existem desdobramentos, pessoal, desse caso em Feira de Santana, como o relato de um eletricista. Esse eletricista, ele trabalha na Companhia Elétrica da Bahia, Coelba, e que ele fala o seguinte, que nesse 12 de janeiro, aliás, em 1995, houve um apagão na área, tanto em Feira de Santana quanto nos arredores. E este eletricista ele trabalhava pela essa companhia elétrica, e ele foi consertar. E ele viu, o que ele relata é que ele viu vários caminhões militares sem chapa andando nos arredores dessa localidade, desta parte rural da localidade. Tem também, pessoal, outros relatos de estudantes que vieram de uma festa, isso em 2, 3 dias depois, e que eles viram. Minto, não foi assim não, pessoal. Tem esses estudantes que eles pegaram e viram objetos caindo verticalmente e logo desapareceram. O relato que eu tenho para falar é de uma outra pessoa, pessoal, que ele diz o seguinte, que 3 dias depois alguns moradores viram objetos luminosos sobrevoando aquela área, e objetos muito estranhos. Não eram aeronaves, não eram aviões. O que a gente pode pensar? Que esses objetos, principalmente esse objeto que existia, esse ser peludo e o humanoide, ele sofreu algum tipo de avaria e caiu naquela localidade. E nós podemos lembrar de um caso, eu vou juntar agora, no caso do Varginha, quando existem relatos que quando um dos seres de Varginha, foi encaminhado para o hospital da cidade de Varginha, algumas pessoas dizem que houve relatos de avistamento de OVNIs, como se querendo resgatar aquele ser que estava no hospital de Varginha. Por que eu estou falando de Varginha? Porque na carta desse soldado brasileiro, pessoal, ele diz o seguinte, que o protocolo que foi feito em Feira de Santana foi identicamente promovido no caso Varginha. Então, em Feira de Santana, entraram os militares com o mesmo protocolo de resgate, que protocolo foi usado no caso de Varginha. No caso Varginha, o mesmo protocolo, o mesmo trâmite, né, que foi da Feira de Santana foi usado no caso de Varginha. Então, Feira de Santana foi todo um aparato militar de resgate, né, das criaturas e da nave, ou das naves, né, e que foi usado, então, no caso Varginha. Existem também, depois, os ufólogos, né, o Romero e o Paranhos, eles foram até o senhor Beto Lima conversar com o fazendeiro, e primeiro o senhor Beto Lima ele estava com muito medo, ele deve ter sido muito acuado pelos militares. Muita gente falou, olha, não divulga nada, que você é um militar da reserva, né, um sargento aposentado, que pode ter consequências para você. Mas o seu Beto Lima contou muita coisa. Ele contou principalmente, pessoal, que a nave ou objeto que caiu, apesar, como eu falei para você, de ser muito grande, ele era muito leve.
Outra particularidade é que ele refletia a paisagem ao redor. É alguma tecnologia deles que de camuflagem mesmo, sabe? Ele refletia tudo ao redor, não dando assim pra gente ver as partes realmente como eram, porque existia um reflexo nisso. Coisa muito interessante, pois eu principalmente acredito que eles se camuflam muito, sabe? Existem OVNIs no céu que a gente não enxerga, mas eles estão aí. Eu acredito muito nisso. A tecnologia deles é muito avançada, principalmente nessa tecnologia de camuflagem. Então. Nisso, o caso de Feira de Santana, depois disso, houve relatos e principalmente pessoas que dizem que o Sr. Beto, capturando as criaturas, né, resgatando e levando para a casa dele, ele foi até um jornal da cidade tentar vender o caso, né, vender as informações e também procurou o SBT. Existe também pessoas que dizem que ele procurou o SBT, enfim. Esse caso de Feira de Santana é um caso muito estudado e até hoje existem desdobramentos. Tem muita gente que fala que pessoas foram até lá, muitas pessoas, e que muita gente também, por parte dos militares, eles quiseram abafar totalmente esse caso. Outra particularidade foi que depois que o exército, né, o 13º Batalhão de Infantaria do Exército entrou naquela área e resgatou os seres e as naves, o pessoal da Marinha foi, integrantes da Marinha, 3, se não me engano, integrantes da Marinha foram lá e quando a Marinha chegou, eles já tomaram conta do caso, sabe? Eles já tomaram conta e eles que encabeçaram todo o translado e a operação de resgate mesmo, né? Da fazenda, desses seres e da nave. Logo depois, foi assim, tentaram entrevistar a mulher do Beto Lima, desse fazendeiro, mas ela, muito assustada, com medo do que poderia acontecer com eles, ela sempre desmentiu tudo, sabe? Ela desmentia, falava que o Sr. Beto bebia muito, que nada era verídico. Porém, pessoal, existem outras testemunhas no caso, outras pessoas que viram os caminhões do exército. Tem muitas lacunas abertas ainda nesse caso. E depois disso, o caso meio que deu uma parada, ninguém falou mais nada, mas é um dos casos mais interessantes na ufologia brasileira, este caso de Feira de Santana. Grandes particularidades que, primeiro, o ser que se parece com um bicho preguiça, pode também a gente refletir muito, será que, vamos jogar uma hipótese nesse caso, será que aquele humanoide resgatou um bicho preguiça realmente e estava levando aquele bicho preguiça e teve uma avaria na nave e caiu? Ou será que aquele ser peludo não era um bicho preguiça, se parecia muito, mas era um ser extraterrestre também? Fica a nossa dúvida, a nossa hipótese nesse caso. Esse caso a gente pode, sim, de novo, né, filosofando e refletindo, como a tecnologia deles são avançadas. É uma tecnologia que, vocês imaginam um objeto do tamanho de um carro? Os nossos carros pesam quanto? Quase meia tonelada. O objeto deles, um homem conseguiu deslocar esse objeto até a residência dele. Então é uma tecnologia muito avançada. E é isso, pessoal. Esse foi um apanhado geral, um resumo, um grande resumão do caso Feira de Santana, que ocorreu no dia 12 de janeiro de 1995.
na zona rural de Feira de Santana. Esse caso é estudado até hoje, alguns ufólogos estudam esse caso, um caso muito interessante que ocorreu no Brasil. E ficamos por aqui, depois desse intrigante caso de Feira de Santana. Novamente, quem não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, compartilhe com seus amigos, com sua família e vamos assim, caminhando e estudando esse ano de 2020 muitos casos da ufologia, tanto brasileira como ufologia internacional. Ok? Foi um grande prazer estar com vocês e aquele grande abraço a todos os inscritos no nosso canal e até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!